Estamos aqui diretamente do escritório da Igreja Adventista para a América do Sul, começando uma transmissão muito especial, onde queremos, de maneira especial, levar você à esperança. Nós estamos vendo dias complexos. Sei que muitos estão preocupados, estão aflitos, estão tensos com a situação daquilo que está acontecendo, e é por isso que lançamos hoje um projeto. E o nome dele é Viralize Esperança. Nós estamos convidando você para, nesse momento de incerteza, levar às pessoas uma palavra que pode transformar o coração e dar a elas segurança diante da turbulência e dos temporais que nós estamos passando e enfrentando. É uma situação diferente, uma situação inusitada, é uma situação muito nova para todos nós, e por isso que é nesse momento que nós olhamos para o alto e reconhecemos que tem um Deus do céu que olha para todos nós. Já parou para pensar como os seres humanos poderosos, os seres humanos das nações mais ricas, com poderio atômico e nuclear, estão sendo desafiados por um vírus microscópico? Como nós somos expostos diante disso tudo, a nossa pequenez, a nossa fragilidade e a nossa necessidade de dependência e contato com o Senhor? Por isso nós começamos agora essa jornada, onde eu gostaria de lhe convidar para seguir 3 palavras. Elas estão bem aqui embaixo do Viralize Esperança. Convide, compartilhe e contagie. Como o vírus mortal que está aí circulando é Covid-19, o nosso desafio é convida 19 pessoas, compartilha com 19 pessoas, contagie 19 pessoas, para que a esperança possa brotar e nascer no coração de cada um dos seres humanos, porque nós sabemos, nós conhecemos quem pode nos dar a segurança no meio deste temporal. As crises são obreiras de Deus. Para nós, vemos a instabilidade como oportunidade. Uma maneira que temos de chegar ao coração de pessoas que talvez de uma outra forma estariam insensíveis, mas que diante da situação, diante do quadro pintado na sociedade, é possível colocar uma semente de esperança que germinará e brotará. A oportunidade que Deus nos dá hoje é sermos a luz no meio da escuridão. É levarmos às pessoas aquilo que Deus já colocou no nosso coração e que agora precisamos convidar, compartilhar e contagiar. Nós estamos ao vivo pelo Facebook Adventistas Brasil, Arena do Futuro, estamos no Instagram, em diferentes redes sociais aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul para falar com você. Mas antes da gente seguir na interação, eu quero lhe convidar a compartilhar agora essa transmissão para que mais pessoas também tenham acesso, para que cheguemos a outras pessoas mais, para que a mensagem que o pastor Luiz daqui a pouquinho vai compartilhar alcance o maior número de pessoas, para que elas sintam-se abraçadas e confortadas pelo Senhor. Estamos em oração pelo pastor Luiz, por aquilo que ele vai falar, porque ele vai abrir a Bíblia e dará uma mensagem em nome da igreja para todos nós. Nós estamos aqui com muitas pessoas acompanhando, eu quero dar só alguns abraços aqui, algumas saudações àqueles que nos veem. A Janete Souza Pinto trabalhou aqui conosco na divisão sul-americana, está nos acompanhando. O Rodrigo Belan, a Odina Kuzmal, que é tia da minha esposa, também está aqui acompanhando. Várias pessoas estão interagindo. Então esse é o momento da gente estar agora em oração, em união, na busca daquilo que Deus pode e daquilo que Deus fará. Nós vamos nesse momento orar, colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor, de maneira especial o pastor Luiz, que já está comigo aqui no estúdio, para que Deus use mais uma vez e tenhamos uma transmissão, tenhamos uma mensagem que venha ao encontro diretamente das nossas necessidades, pastor Luiz, porque estamos diante de uma igreja que está sofrendo. É verdade, pastor. As pessoas estão preocupadas, a gente sente assim no ar. Hoje, em vários lugares, as pessoas não puderam ir à igreja. Nós estamos aqui em Brasília e há um decreto do governador. As igrejas hoje praticamente ficaram fechadas. Há muito medo no ar. E é nesse momento, pastor, que a gente precisa nos agarrar na palavra do Senhor e confiar naquilo que Deus tem para nos dizer, porque nada escapa do controle dele, né? Verdade, amigo pastor Rafael Rossi. Olá, meus amigos das nossas redes sociais. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E o pastor Rafael falou exatamente aquilo que nós concordamos como corpo, como igreja. Mas hoje Deus está nos dando uma oportunidade, pastor Rafael, que talvez de outra maneira nós não teríamos. Exatamente. Né? Então a gente vê que Deus transforma situações complexas e problemáticas e desafiadoras em oportunidades da gente ler mais a Bíblia, orar mais, quem sabe usar melhor as redes sociais, que talvez precisaria ser melhor usadas, né? Tanto pela pessoa física quanto por todos nós que trabalhamos com a instituição. E hoje nós estamos fazendo isso aqui e com certeza vai ser uma bênção. O que a gente quer, né, pastor, é viralizar a esperança. Viralizar a esperança. Pastor Rafael, eu quero fazer uma coisa com você.
e depois você vai fazer comigo. Eu tenho aqui, olha, o álcool em gel. E acho que é uma das coisas que nós mais temos falado por aí, ouvido. Eu vou pôr na sua mão e depois você vai pôr na minha. E queremos com isso dizer para você que está em casa o seguinte, de vez em quando, né, pastor, durante o dia, tem que higienizar a mão, tem que tomar água, tem que tomar alguns cuidados, não é verdade? Para que a gente possa ter uma saúde melhor, uma condição melhor e fazer a nossa parte. A gente tem que orar, confiar em Deus, mas temos que fazer a nossa parte. Sem dúvida, esse é o nosso papel e viralizar a esperança. É isso aí. Já que o vírus está viralizando para o mal, nós vamos viralizar para o bem. E usar as nossas mensagens, e no finalzinho, pastor Luiz, depois eu vou voltar aqui para dizer algumas novidades para os nossos internautas, de transmissões que nós vamos ter nos próximos dias. Nós vamos ter um momento especial de oração, vamos ter cultos diários também transmitidos Isso é maravilhoso, ao vivo das nossas redes sociais, para continuar levando esperança para os corações das pessoas que tanto decidem. Pastor Luiz, vou orar. Ore por mim, por favor. Entrego então a palavra, nós vamos ouvir então o pastor Luiz, que vai trazer para nós uma mensagem de conforto e de esperança. Você que está aí acompanhando a nossa transmissão, fecha os olhos e vamos juntos orar. Senhor, Pai nosso, estamos numa situação difícil aqui, instabilidade, medo, insegurança, mas confiamos de que o Senhor continua à nossa frente. Amém. O Senhor está à nossa volta, o Senhor está do nosso lado e não vai nos desamparar. Amém. Portanto, nesse momento que vamos falar de esperança, vamos falar da Tua breve volta, vamos falar das razões que temos para continuar confiando, que a Tua boa mão continua nos confiando, nos conduzindo, nos guardando e nos protegendo, quero lhe entregar nas Tuas mãos mais uma vez, pastor Luiz. Amém. Que ele seja usado pelo Senhor, que a mensagem venha da Tua palavra e alcance os nossos corações. Amém. São bênçãos que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Rafael. Daqui a pouquinho você volta. E agradecemos também a você, meu amigo internauta, que nesse momento já está conosco. Nós vamos abrir a Bíblia para que você possa conhecer melhor esse tema tão maravilhoso. Esse tema que eu vou falar hoje é sobre o Deus do impossível. E esse tema está baseado em Mateus capítulo 19, versículo 26. Mateus 19, 26, está bem aqui. E diz assim, presta atenção. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Bom, é um texto conhecido de todos nós, de que Deus é o Deus do impossível. E você crê que Deus é o Deus do impossível? Se você crê, então você está no lugar certo. E se você não crê, também está no lugar certo. Sabe por quê? Porque hoje eu vou te mostrar que vale a pena crer nesse Deus do impossível. Deixa eu contextualizar primeiro esse versículo para depois, então, nós ampliarmos um pouco esse entendimento. Então, antes de eu entrar na explicação do texto, eu queria só lembrar que esse é o momento para que você que está em casa, você que talvez esteja viajando, talvez você esteja até no trabalho, né? Talvez você esteja em outro ambiente qualquer. Eu queria que você não apenas assistisse aqui, que você continuasse assistindo aqui, mas que você também pudesse compartilhar, né? Como nós temos aqui, convida alguém, compartilha para alguém e ajude a viralizar, contagiando mais pessoas. Faça isso agora, pega o seu celular, pega aí a sua rede social e transmita uma mensagem para os seus contatos, para que a gente possa ter mais pessoas agora estudando conosco Mateus 19, verso 26. Agora sim, vamos entrar no tema, eu vou repetir o verso e depois a gente vai entrar na explicação, no contexto dele e depois vamos ampliar o significado e as aplicações desse texto. Diz assim, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. É o seguinte, nos tempos de Jesus, nos dias de Jesus, aqui na Terra, havia um pensamento, havia uma ideia na sociedade, e era uma ideia equivocada. Como hoje também tem várias ideias e filosofias e ideologias equivocadas. E uma dessas ideias nos tempos de Jesus era que uma pessoa rica era uma pessoa abençoada e uma pessoa pobre era uma pessoa amaldiçoada. Aí Jesus fez o quê? Jesus um dia, conversando com seus discípulos e com outras pessoas, Jesus falou uma frase impressionante. Olha que frase que Jesus falou. Jesus disse assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Quando Jesus disse isso, você imagina o impacto que isso causou na vida das pessoas. Porque elas imaginavam que uma pessoa rica era uma pessoa abençoada e uma pessoa pobre era amaldiçoada. Então Jesus vem e fala assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu.
Quer dizer, aí complicou, né? Porque as pessoas pensavam, se o rico que é abençoado é tão difícil entrar no céu, coitado do pobre, aí é que não vai entrar mesmo. Então criou-se um conflito, algumas interrogações e com certeza gerou ali a necessidade de um entendimento. Então Jesus, ele começa a explicar esse assunto de maneira bem detalhada. E a história é a seguinte, Jesus quando fala sobre que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, Jesus não estava dizendo que o rico não será salvo, ou que o pobre será salvo, ou vice-versa. Não. Jesus estava dizendo assim, ó, que a salvação é algo impossível aos homens. Salvar uma pessoa é uma obra impossível. A salvação não é humana. Não sou eu que salvo você, não é você quem me salva. Nós não podemos salvar o nosso cônjuge. E nós não podemos salvar as outras pessoas, não. A salvação é uma obra de Deus. Por isso Jesus, ao responder essa indagação, ele fala, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, a salvação é possível para Deus. Só Deus pode salvar tanto o rico quanto o pobre. Esse é o contexto aqui desse verso 26. O contexto é de salvação. Porém, nós podemos pegar esse mesmo texto e fazer aqui algumas aplicações para o nosso dia a dia, para as nossas lutas do dia a dia, para os desafios do dia a dia. Ou seja, Deus não é Deus do impossível só para salvar. Ele é o Deus do impossível também para fazer outras coisas, como por exemplo, para curar, para dar esperança, para tirar o nosso medo, para nos dar segurança, para nos dar o direcionamento, para nos mostrar qual o melhor caminho, entendeu? Deus é o Deus do impossível para fazer outras coisas, ou seja, para Deus não existem impossíveis. Eu vou te mostrar agora, com base na Bíblia, histórias e acontecimentos que eram situações de impossibilidades humanas e que Deus colocou a mão e tornou possível aquilo que era impossível. Por exemplo, você lembra da história do povo de Israel? O povo de Israel viveu no Egito como escravo por mais de 400 anos. Sair da escravidão egípcia era algo impossível para os homens, para Israel. Mas o que Deus fez? Deus desceu numa sarça, chamou Moisés, enviou Moisés ao Egito e pelo braço forte do Todo-Poderoso, Deus tirou aquele povo da escravidão egípcia, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. E Deus conduziu o seu povo pelo deserto até a terra prometida. Você viu? O que era impossível para os homens foi possível para Deus. Notou? Não só na questão da salvação em si, mas também de libertação, na questão de livramento, na questão de orientação e na questão de direcionamento. Esse foi um exemplo. Vou apresentar mais alguns exemplos para você. Quando o povo de Israel saiu do Egito, que foi um livramento, uma obra de Deus, algo que era impossível para os homens, mas foi possível para Deus, o povo começa a caminhar no deserto, e ali no deserto você vê Deus tornando possível aquilo que para os homens era impossível. Você lembra do Mar Vermelho? A Bíblia fala sobre esse episódio. Aquela multidão de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas caminhava pelo deserto, que já era um sofrimento terrível, mas de repente eles chegaram diante de uma situação e se colocaram numa posição que não tinha saída, porque na frente deles havia um mar, o Mar Vermelho. Quando eles olharam para trás, para tentar voltar, o exército de Faraó estava atrás. Quando eles olharam para a direita, havia uma montanha, ou várias montanhas. Para a esquerda, outras montanhas. Então, o povo de Israel ficou encurralado. Não podia fugir nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, porque tinha o mar, nem para trás, porque tinha o exército de Faraó. Ou seja, esta era uma situação impossível. Percebeu? Impossível. Como é que resolve uma situação impossível? É aí que entra o X da questão. É aí que eu quero falar com você. Você vai começar a entender a razão do tema de hoje. O que Deus fez? Moisés orou a Deus. Deus falou assim, Moisés, coloca o teu cajado na água, coloca o teu pé na água e diga ao povo que marchem. Resumindo, Deus fez uma intervenção. Deus fez o impossível. O que era impossível para Moisés, o que era impossível para os homens, foi possível para Deus. Deus abriu o Mar Vermelho. E eu fico pensando, que Deus é esse que abre um mar? Você percebe como Deus é o Todo-Poderoso? Ele abriu o mar, ele fez uma avenida no meio do mar. E aquela multidão passou pelo mar. Quando o povo passou, Deus fechou o mar está lá até hoje. Eu estive lá no Mar Vermelho e pude comprovar e conhecer o Mar Vermelho. Você viu como Deus é o Deus do impossível? Para salvar, para livrar,
para dar o direcionamento, para mostrar o caminho da esperança. Então esse é o Deus que nós cremos. É o Deus que faz tornar possível aquilo que é impossível para os homens. Teve outro episódio durante a caminhada no deserto, vários outros episódios, que a gente poderia mencionar aqui como prova e como uma demonstração de que realmente Deus é o Deus do impossível. Então preste atenção agora nesse detalhe. Atenção, você que está em casa, deitado numa cama, tranquilo, nessa tarde de sábado, é ou não é? Hoje você não saiu para lugar nenhum, agora está acompanhando a gente aí e é com você que eu quero falar. Presta atenção, a senhora que está em casa, o senhor que está em casa, o casal abraçadinho, é ou não é? Tem um casal abraçado aí, não tem? Assistindo a gente? Um casal abraçado. Tem aí um grupo de adolescentes, desbravadores, é ou não é? Está todo mundo assistindo. Então, presta atenção agora nesse outro exemplo que eu vou dar para você. Durante a caminhada no deserto, o povo, depois que passou o Mar Vermelho, caminhou por 3 dias e 3 noites sem água. Acabou a água. Imagina caminhar 3 dias e 3 noites no deserto, naquela areia, naquele sol terrível, naquele momento super difícil, o corpo todo cheio de areia, areia no cabelo, areia no suor, gruda areia no corpo, uma coisa angustiante, né? Angustiante. Imagina você, homens, mulheres, crianças, idosos, animais, todo mundo no deserto, 3 dias e 3 noites sem água. De repente, eles caminhando, começaram a blasfemar, começaram a xingar, começaram a reclamar. Você sabe que na hora da crise, as pessoas muitas vezes reclamam, criticam, se revoltam contra Deus e criam uma série de situações para tentar dizer por que Deus me permitiu passar por isso, por que Deus não fez alguma coisa e tal. Então aquela multidão começou a murmurar. Finalmente acharam água. E quando acharam água, todos se alegraram porque acharam água. E louvaram a Deus porque encontraram água. O problema é que a primeira pessoa que foi beber aquela água tomou um susto, porque pegou um pouco de água, colocou na boca, jogou fora. Era uma água horrível. Era uma água amarga. Era o que a Bíblia chama de águas de Mara. Águas amargas. E aí, de repente, espalhou a notícia. Primeiro espalhou que havia encontrado água. Aí se alegraram, comemoraram. Depois alguém falou assim, mas a água é amarga. Aí começaram a reclamar de novo e blasfemar outra vez. Interessante, né? O ser humano é assim. De repente ele está feliz da vida, ele está louvando a Deus, ele está glorificando a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E de repente ele está blasfemando, ele está criticando, ele já é contra, entendeu? Muitas vezes acontece isso. Na vida de muitas pessoas acontece isso. Quando tudo vai bem, Deus é maravilhoso, a igreja é maravilhosa, a Bíblia é linda, tudo é lindo. Quando vem uma crise, aí já começa uma crítica, a murmuração, um fala uma coisa, outro fala outra. É assim, o ser humano é assim. E quando descobriram que as águas eram amargas, começaram a reclamar e disseram, lá no Egito a gente era escravo, mas pelo menos tinha água, tinha banheiro, entendeu? Aqui a gente não é escravo, mas não tem água, não tem banheiro, não tem nada. Como vocês permitem isso? Onde estão os líderes dessa igreja? Onde estão os líderes dessa comunidade? Por que vocês não planejaram direito? Por que vocês não fizeram uma análise antes para depois trazer a gente para cá? Então, o ser humano é crítico mesmo, vai sempre criticar, vai sempre murmurar. E aquela multidão murmurando e dizendo assim, águas amargas, que coisa, que Deus é esse? Moisés, como você faz isso? E blasfemaram. Não é assim? É ou não é assim que funciona? Fala aí comigo. É ou não é? Lógico que é assim. Aí vem o detalhe. Moisés, vendo essa situação, sabe o que ele fez? Ele foi orar. Ele orou a Deus. E Deus falou assim, Moisés, está vendo aquela árvore? Sim, Senhor, estou vendo. Deus disse, vai lá, pega aquela árvore, corta e coloca dentro das águas de Mara. Moisés foi lá, pegou aquela árvore e colocou nas águas de Mara. E as águas que eram amargas se tornaram águas doces, água potável, água mineral, água maravilhosa, água no ponto. E o primeiro que bebeu daquela água vibrou, comemorou, ou seja, ali imediatamente então eles começaram a louvar a Deus de novo, porque aí um conta para o outro, todo mundo bebeu água, encheram os seus cântaros, se alegraram, lavaram o rosto, jogaram água no corpo, ficaram felizes, encheram suas garrafinhas, seus cântaros, e agora Deus era maravilhoso de novo.
Como pode essas coisas, não é? Mas Deus é sempre maravilhoso. O problema não está com Deus, está conosco. Deus transformou as águas amargas em águas doces. É isso aí. Deus transforma maldições em bênçãos. Deus transforma problemas adversos, negativos, complexos, em oportunidades de confiança, de crescimento, de esperança. É isso. O nosso Deus é o Deus do impossível. Não esqueça disso nunca. E aí, tem alguma coisa impossível acontecendo com você? Tem alguém doente na sua casa? Tem alguém enfermo na sua família? Tem alguém entre a vida e a morte no hospital? Tem uma situação de desemprego na sua casa? Tem uma situação de crise familiar? Tem uma situação financeira? Tem uma situação na justiça? Tem algum problema existencial? Tem depressão? Tem estresse? Tem síndrome do pânico? Tem desejo suicida? Como está você? Quem é você? O que está passando com você? O que está acontecendo com você agora? Qual é o seu impossível? Diz aí, escreve para nós, manda uma mensagem para cá. A nossa equipe está agora acompanhando, monitorando você. Mande uma mensagem para cá e diga qual é o seu impossível. O que é que está acontecendo que para você é impossível? Escreve para nós. Escreve para nós. Daqui a pouco o pastor Rafael Rossi vai voltar aqui e vai então me ajudar nesse processo e nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Escreva para nós e diga para a gente qual é o seu impossível. Quais são as águas amargas da sua vida? Quais são os seus problemas? Quais são os seus desafios? Quais são os seus medos? O que é para você impossível? Diga aí para mim. O que é impossível para você? Me diz aí. Escreve para nós. Quando Jesus esteve aqui na terra, escuta essa. João, você que mora em Arujá, São Paulo, na cidade de Arujá, em São Paulo, presta atenção. Você mesmo, João Carlos, é você mesmo. Isso, presta atenção. Quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus encontrou várias pessoas enfermas, certo? Sim, certo. Cada uma pior que a outra. Não era só o coronavírus, como tem hoje. Não, tinha lepra, entendeu? Tinha lepra, tinha hemorragia, tinha problemas emocionais, espirituais, tinha problema de... Como tem hoje. Hoje está cheio de problema. O mundo, nos tempos de Jesus também. Então Jesus, quando esteve aqui, encontrou um monte de gente com problema. Problemas que não tinham soluções. Problemas semelhantes aos seus problemas, semelhantes aos nossos problemas. E Jesus se aproximou de cada situação, de cada pessoa, e Jesus se apresentou como Deus do impossível. Extraordinário, né? Como Deus do impossível. Eu estou imaginando Jesus se encontrando com o leproso, por exemplo, ou com o cego, ou com aquela mulher prostituta, ou com aquele endemoniado, ou com aquele outro corrupto, ou com aquele outro que estava perdido. Eu imagino Jesus se encontrando com pessoas em situações totalmente diferentes. Aquelas situações que levavam as pessoas a imaginarem que era impossível resolver tal situação. Aí Jesus chega e Jesus traz a solução. Esse é o nosso Jesus, não é? Jesus, quando encontrou-se com o cego, Jesus apenas falou para ele: o que você quer que eu faça? E o cego disse: Senhor, eu quero ver. Jesus olhou para o cego e disse: vê. E o cego viu. O que era impossível para o cego era possível para Jesus. Jesus encontrou o paralítico no tanque de Betesda. E Jesus disse assim: o que você quer que eu faça? Eu quero ser curado e tal, mas não consigo entrar no tanque. Quando eu penso em entrar, entra outro antes de mim e tal. Aí Jesus fala assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem levantou imediatamente e começou a andar. O que era impossível para os homens tornou-se possível para Deus. O que era impossível para o paralítico era possível para Jesus. E o que dizer, por exemplo, daquela mulher que foi levada aos pés de Cristo e acusada de prostituição e adultério? A situação dela não tinha saída. Ela estava perdida. Os inimigos queriam apedrejá-la. Ela era culpada também. Mas os homens que queriam apedrejá-la também eram culpados. E a situação era complexa, a situação era muito difícil, não tinha saída humanamente falando. E sabe o que aconteceu? Jesus ali estava. E Jesus, de uma maneira surpreendente e sábia, como só Ele é capaz de ser e de fazer, Jesus resolve o problema ao fazer uma pergunta. Jesus falou assim: se tiver alguém entre vocês que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem é o primeiro? E ninguém atirou a pedra, todos foram embora e Jesus ficou com a mulher, perdoou a mulher, transformou o coração dela e deu uma nova vida para ela. Esse é o nosso Jesus.
O que dizer, por exemplo, do encontro de Jesus com aquele leproso de Mateus capítulo 8? Jesus abraçou o leproso, Jesus tocou o leproso, ninguém queria tocar nele, ninguém queria abraçar porque tinha medo de pegar lepra. E Jesus toca no leproso e diz assim: eu quero curar você, fica limpo, agora, já. Amém? Maravilhoso, não é? E o leproso ficou limpo imediatamente. É isso aí. Eu estou mostrando para você em vários cenários, em várias histórias, como Jesus é o Deus do impossível. Não há impossíveis para o Senhor. Agora, o objetivo de Jesus não era sair curando os enfermos. Lembra que Jesus curou um leproso, depois curou 10 leprosos, curou mais um, mas não curou todos os leprosos. Jesus ressuscitou um, outro e mais outro, mas não ressuscitou todo mundo. Jesus curou o paralítico aqui, mas não curou todos os paralíticos. Jesus curou o cego, outro cego, mas não curou todos os cegos. Por que Jesus curou alguns e não curou a todos? Porque a missão de Jesus não era curar as pessoas fisicamente, de forma exterior. O plano de Jesus era trazer a cura para o maior vírus que existe. Está me ouvindo? Está me ouvindo ou não? Aumenta o volume desse teu celular, rapaz. Aumenta o volume desse teu computador. Presta atenção agora. Você que estava conversando aí, ei, para de conversar agora, por favor. Não conversa, agora não conversa. Olha para mim, olha para mim. Deixa eu te falar uma coisa. O plano de Deus, de Jesus, não era sair curando apenas os enfermos fisicamente. Porque eu pergunto, de que adianta curar as pessoas dos seus problemas físicos, se o problema maior é o espiritual? Imagina se Jesus curasse todos os enfermos e todo mundo ficasse saudável, só que ainda sendo pecador. Seria uma tragédia, sabe por quê? Porque seriam pecadores saudáveis. E isso seria terrível. As pessoas teriam mais saúde, mais disposição para pecar. Então a missão de Jesus não era apenas curar as pessoas fisicamente, a missão dele era outra. A missão de Jesus era curar o ser humano do vírus mais letal que existe, que é o vírus do pecado. O diabo implementou esse vírus do pecado na vida do homem. Eu sou pecador e você é pecador. Então, para Jesus resolver o problema do pecado, eliminar definitivamente o pecado, Jesus precisava morrer na cruz. Então, a missão de Cristo era morrer na cruz. Jesus veio para morrer na cruz. Esse era o plano dele. E durante o período que ele passou na terra, ele fez várias coisas maravilhosas, inclusive curas. Só que as curas eram apenas para mostrar que no reino de Deus não haverá mais doentes. As curas eram apenas para mostrar que no reino da glória não haverá mais cego, não haverá mais paralítico, não haverá mais leproso, não haverá mais nenhum tipo de doença. Por isso, ao curar as pessoas, ele dava essa mensagem. Mas o grande objetivo de Jesus era a cruz. Ele tinha que ir para a cruz, porque era na cruz que Jesus iria erradicar definitivamente o vírus do pecado. Era na cruz que Jesus iria salvar o ser humano. Era na cruz que ele ia tornar possível o que para os homens é impossível. Era na cruz que ele queria que se cumprisse Mateus 19, verso 26, quando ele falou assim: isso aqui é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Era na cruz, a solução do homem estava na cruz, a solução para a humanidade estava na cruz, e Jesus veio para ir até a cruz, até o Calvário. Por isso Jesus levou sobre si uma cruz, a minha cruz e a sua cruz. Ele foi caminhando, ele caiu, levantou, ele foi agredido, ele foi cuspido, ele foi despido, ele foi esbofeteado, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, como diz Isaías 53, e Jesus não abriu a sua boca. Ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, ele queria, ele precisava, eu e vocês precisávamos que ele fosse até a cruz, e ele foi até a cruz. Ele chegou até o Calvário, ferido, sangrando, chegou até o Calvário, e foi lá no Monte do Calvário que Jesus se entregou por você e por mim. Foi lá na cruz do Calvário que Jesus abriu os seus braços e disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego a minha vida, entrego o meu espírito, e morreu. Quando Jesus morreu, ele estava vencendo o pecado,
vencendo Satanás, o autor do pecado. Jesus estava vencendo o vírus mais letal que existe, que é o vírus do pecado. Jesus estava resolvendo o problema da humanidade e Jesus estava garantindo para você e para mim a salvação. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Que grande salvação, que grande vitória Jesus nos deu naquela cruz. E ao morrer, Jesus então resolve o nosso problema. Depois ele é sepultado, depois ele ressuscita, depois ele fica mais 40 dias na terra e depois ele volta para os céus. E quando ele está voltando para os céus, sabe o que ele diz? Ele diz assim: eu virei outra vez. Arrepia, não arrepia? Hã? Você não fica emocionado? Você não fica emocionada? Ó, arrepio, estou arrepiado. Jesus falou assim: virei outra vez. Eu creio na volta de Jesus. E você, crê também? Sim, eu sei que você crê. Por isso estamos aqui, é ou não é? Meu amigo e minha amiga, esse Deus do impossível está do seu lado hoje. Está do seu lado, por isso não tenha medo, não fique em pânico, não fique em desespero por causa do problema que estamos passando hoje no Brasil e no mundo. Não precisa entrar em desespero, confie em Deus, faça a sua parte, mas confie em Deus. E lembre-se que se as pessoas parassem um pouquinho para pensar, elas iriam perceber que todo esse pânico que muita gente está vivendo por causa do vírus, é porque nem todos entenderam que o pecado é muito pior. Eu gostaria que você estivesse mais preocupado com o problema do pecado do que com outras coisas. Você deveria estar mais preocupado com a sua salvação. Entendeu ou não? Com a sua salvação. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque nós temos hoje essa mensagem. A mensagem de que há um Deus. Esse Deus está aqui. Ele está aqui do nosso lado. Está do seu lado, minha irmã, meu irmão. Então levanta a cabeça, confia em Deus. Vamos fazer a nossa parte, temos que fazer, obviamente, mas confiança em Deus. Agora, acima de qualquer outra coisa, Deus quer fazer algo por você. Sabe o que Deus quer fazer por você? Deus quer te dar a salvação. É isso que Ele quer te dar. Ele quer te dar a vida eterna, é isso. Essa vida vai passar, esse mundo vai passar, os problemas virão, esse problema vai acabar, vai vir outro problema, acaba um vírus, vem outro vírus, acaba uma crise, vem outra crise, vem uma peste, vem uma praga, vem uma doença. Isso aí, meu amigo, vai continuar até a volta de Cristo. Entendeu? Isso vai acontecer. O que você e eu temos que fazer é manter firme a nossa fé, é manter viva a nossa esperança, é saber que a maior esperança, que é Jesus, que é o Deus do impossível, tem que permanecer viva, firme, dentro do meu e do seu coração. Isso você não pode esquecer nunca. Tem que manter essa fé forte, essa fé verdadeira, essa fé com base na palavra de Deus, com base na Bíblia Sagrada. Amém? E agora eu termino essa fala chamando a sua atenção para 2 textos da Bíblia. O primeiro é Apocalipse 3, verso 20. Lembra desse? É um dos meus preferidos. Olha o que diz aqui. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Hoje, Jesus está batendo a porta do seu coração. Se você já aceitou Jesus, amém. Confirma isso hoje. Mas se você não aceitou ainda, aceite-o agora mesmo. E se você já se entregou a Jesus, amém, parabéns. Mas se você não se entregou ainda, agora é hora de você se entregar. Esse é o momento de você fazer uma entrega. Porque hoje Deus está chamando você. Ele está batendo a porta do seu coração agora. É só você abrir a porta e deixar Jesus entrar. E o outro texto é Hebreus capítulo 3, verso 7 e verso 8. Olha que texto extraordinário esse aqui de Hebreus. Diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E o texto continua: o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Hoje, diz o texto, como diz o Espírito Santo, se você ouvir a sua voz, a voz dele, não endureça o seu coração. Vou lhe fazer 5 perguntas. E se você concordar com elas, responde para mim mandando a sua mensagem. Primeira pergunta: você deseja
confirmar agora que você já aceitou Jesus como Salvador pessoal? Se você deseja, levanta a sua mão aí e diga, Pastor Luiz, eu confirmo, já aceitei Jesus como meu Salvador. Parabéns. Segunda pergunta, você crê que Jesus é o Deus do impossível na sua vida? De que Ele pode fazer por você o que ninguém pode fazer, tanto do ponto de vista material, como principalmente do ponto de vista espiritual, que é a sua salvação? Você crê que Jesus salvou você na cruz e você aceita essa salvação? Se você aceita, levante a sua mão também. Muito bem, parabéns. Terceira pergunta, você crê que Jesus em breve voltará? Se você crê, levante a mão de novo. É isso aí, amém. Eu também creio. Quarta pergunta, você quer ir para o céu com Ele, não quer? Sim ou não? Claro que você quer. Eu também quero. Mas vamos confirmar isso. Se você quer, levante a sua mão e diga, pastor, eu quero. Amém. Parabéns. E a última pergunta é a seguinte, é uma pergunta. Você sabe que para ir para o céu tem que nascer de novo. Nascer de novo da água e do Espírito. Você quer nascer de novo? Você quer começar uma vida nova? Você quer entregar seu coração a Jesus e hoje começar uma vida nova com Ele? Fala que sim. Vai, fala. Fala que sim. Vai falar ou não vai? É isso aí. Parabéns. Então não apenas fala, escreve pra gente e diga, sim, eu quero. Pastor Rafael Rossi. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, pastor Luiz? Você também crê nessas palavras, né, pastor? Totalmente. As palavras são do senhor, pastor? Também. Depois a gente faz oração. Gostei muito do pastor Luiz da aplicação e como Deus falou no nosso coração, a nossa vida. Sabe, pastor, nós tivemos aqui um recorde de audiência, de participações nessa tarde. E audiência. Muita gente. Tivemos amém. Picos imensos de gente nos acompanhando, compartilhando a transmissão, e assim a esperança pode chegar a mais lugares. Nós estamos então isso aqui aconteceu. Exatamente, convidando, compartilhando e contagiando as pessoas para o bem. Vamos viralizar para o bem. Enquanto o mundo fala de destruição, catástrofe, tragédia, a gente se levanta para levantar a esperança. Falar de coisas boas, né? Exatamente, a gente se levanta para falar de coisas positivas, boas, e mostrar para as pessoas que, por mais que exista o temporal, por cima dele, o sol continua brilhando. Amém, amém. E assim estamos. Pastor Luiz, tem muita gente aqui. Deixa eu mandar algumas saudações só de gente que nos acompanhou. E automaticamente vamos orar por essas pessoas. Exatamente. Né, passou muitos pedidos aqui, de gente pedindo sobre diferentes situações. E parece que nesse momento, quando dá essa incerteza na sociedade, aqueles que têm os seus pedidos ficam mais sensíveis. Com certeza, pastor. Porque tem certas situações, como eu falei hoje, que são impossíveis para nós. Exatamente. Né? Mas para Deus... É o que a gente está vendo, né? É o que a gente está vendo. Um vírus está sendo impossível para o ser humano deter. Né? Então, o pastor Ismael Kaufmann está mandando um abraço aqui para nós. A Ladiana Rios, Rosilene Araújo, Zoraide Schultz, a Kátia Cristina, Edna, Dalva Crispim, Berna. É muita gente, pastor, pedindo oração pelo casamento, pela família, pela saúde, pela situação, pelo pai, pelo filho, pelos conflitos. E nós estamos vendo como existem pessoas que necessitam da bênção do Senhor, da proteção e da paz, estão buscando no lugar certo. Há muita gente que vai buscar em outros caminhos e outros meios e esquecem daquele que realmente pode resolver os problemas, que é o Senhor. É o que nós estamos fazendo agora. Né? Verdade, pastor Rafael. Eu mando um abraço para essas pessoas que você mencionou e as outras também. Te faço uma pergunta, pastor. Você que coordena toda essa parte de comunicação da igreja, durante a semana a gente pode continuar orando por essas pessoas. Nós temos uma equipe que vai dar um suporte. Vamos ter outros momentos como esse durante a semana. Fala um pouquinho sobre isso. Luiz, tem uma notícia boa para dar para você que nos acompanha aqui. Nós estamos começando hoje e nós vamos continuar, pastor Luiz, até a Semana Santa, então dia 3 de abril, e vamos emendar depois da Semana Santa. Temos aí uns 20 dias mais ou menos. Até começar a Semana Santa, nós vamos ter transmissões ao vivo todos os dias às 9 horas da manhã. Uau! Nós fantástico. Vamos ter um sermão Parabéns. todo dia às 9 horas da manhã, inclusive amanhã de mais 9 horas. Amanhã cedo já vamos ter. Amanhã às 9 horas já vamos estar aqui já de novo para continuar. Se alguém não puder pegar ao vivo às 9, é só assistir vai ficar durante disponível. o dia, vai compartilhar, vai estar no YouTube, vai estar no Facebook, vai estar no Instagram. Pega a mensagem, assista, compartilha e vamos fazer o que nós estamos propondo aqui, viralizar a esperança. Uau, que notícia maravilhosa. Então, pastor Rafael, nós podemos agora contar com todo esse exército de internautas, ou seja, agora todo internauta que está conosco se torna parte desse movimento. Isso aí, pastor. Essa multidão que está conosco agora faz parte do grupo dos viralizadores da esperança. Enquanto viraliza a doença no mundo afora, nós viralizaremos a esperança. Então, na internet tem muito esse negócio do .com. Então, agora pode ser .convide, .compartilhe, .contagie. São os três. É o nosso 3 com. Maravilha. É convidar,
compartilhar e contagiar. O nosso desafio, pastor Luiz, é o seguinte, é Covid-19 o nome do vírus. Sim. O Covid não tem o N, é Covid. É Covid. Tá. O nosso é Covid-19. Nosso tem um N. E o N no final. No final. Convide de convidar. E convidar 19, de compartilhar com 19 pessoas e contagiar 19 pessoas. Fantástico. Vamos aproveitar a oportunidade e a sensibilidade para difundir o Evangelho. É o que a gente mais Excelente. quer, é que nesse momento a cruz de Cristo possa resplandecer sobre a vida de tantas pessoas que necessitam e sofrem e que encontrem em Cristo a paz que elas tanto necessitam. Uau, amém. Pastor Luiz, então amanhã nós temos um encontro marcado com os nossos amigos internautas às 9 da manhã e eu queria que você orasse por todos eles, pela nossa transmissão. Nós estamos fechando aqui, você que está nos acompanhando, a transmissão em português e daqui 18 minutos a gente começa em espanhol para os nossos países de fala hispana aqui da divisão sul-americana, nos nossos canais também em espanhol, para continuar levando essa mensagem de amor, de esperança e de salvação para as pessoas que tanto precisam. Vamos orar então, pastor? Vamos orar, pastor. Obrigado pela oportunidade. Você que está acompanhando a gente, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por essa mensagem da Tua Palavra, por saber que temos o Senhor como nosso Deus, o Deus do impossível, para salvar, para curar, para direcionar, para dar esperança, para mostrar o caminho certo. Agora, colocamos todas as pessoas, cada internauta, nas Tuas mãos. Cada pedido que foi feito. E aqueles também que não foram feitos. Nós colocamos todos eles nas Tuas mãos. Traga, Senhor, a esperança, a cura, o direcionamento, fortaleça a nossa fé, ajuda-nos a olhar para o Calvário, para Jesus e, acima de tudo, focar agora na bendita esperança da breve volta de Cristo Jesus. Dá-nos uma ótima tarde, uma ótima noite. Em nome de Jesus, amém.